A logística, praticamente em toda análise estratégica que eu pude ler, fazer, estudar do agro brasileiro versus os seus concorrentes, outros países, sempre pesou negativamente. Era uma das nossas piores notas a questão de infraestrutura, principalmente nas áreas onde você tem maior crescimento acontecendo hoje. Então o Brasil perdeu muito recurso com isso, sabe? Em não ter uma ferrovia que possa levar produtos do interior de Santa Catarina para o porto, né? Quanto mais seria competitivo toda a nossa carne. Então bobeamos muito tempo perdido e assim os portos com estruturas pesadas, com dificuldades, com travas ao investimento. E esse ponto é um dos pontos que eu tenho uma avaliação favorável do atual governo e do atual ministro, porque muitos projetos estão em andamento. Pena que esses projetos são lentos nas fases todas de aprovação e poderiam ser mais rápidos, mas eu acho que em 5 anos essa é uma das áreas onde o Brasil dará um grande salto: infraestrutura logística. Agricultura sustentável, o Brasil hoje talvez seja o país onde as maiores experiências estão acontecendo no mundo e com um conjunto grande de exemplos sendo levantados, desde a já tradicional, né, integração lavoura, pecuária, floresta, iniciativas como o boi carbono neutro, carbono zero e toda a parte de agricultura circular, que também vem se desenvolvendo de maneira muito forte no Brasil, bioinsumos, bioprodutos, enfim, um inventário do que está sendo feito na área ambiental e agricultura do Brasil mostra hoje um conjunto de experiências fascinantes, experiências essas que podem ser copiadas mais facilmente com a ideia da digitalização, mídias sociais e outros. Posso dizer para vocês que em 30 anos atuando na agricultura brasileira, eu nunca vi o aspecto de sustentabilidade, a inovação, a criatividade na preservação ser tão presente nos nossos produtores rurais. Está num crescente e com muita alegria eu falo isso para vocês. A Amazônia é a nossa maior preocupação quando se pensa na imagem internacional do agro brasileiro. E ela volta com força agora, onde muitos países já estão com a pandemia diminuindo de intensidade e ocupou muito espaço, né, a pandemia nos noticiários. Eu tenho percebido já nos últimos 15, 20 dias um aumento das questões internacionais de mídia na Amazônia. Tem um conjunto muito grande de falta de informações adequadas nesses veículos, mas também tem uma tarefa de casa importante, que é o Brasil tocar efetivamente quais são os principais problemas e qual é a proposta de resolução desses problemas. A minha recomendação é que isso fosse feito em inglês, à disposição, coletando opiniões, coletando recursos da sociedade internacional, para que ganhe-se confiança que o assunto Amazônia no Brasil está sendo tratado, é uma prioridade e que a agricultura brasileira, para abastecer todo o crescimento necessário na demanda mundial, não precisa da Amazônia. E boa parte das cadeias produtivas do Brasil estão muito distantes da Amazônia. É muito importante prestar atenção nisso agora. Em relação à cana, realmente a situação que se colocou no início da pandemia, no mês de março, ela foi muito mais grave do que o momento
em que estamos vivendo agora. Foi feita uma linha de crédito para estocagem de etanol, importante. Foi vendido bastante açúcar a um preço em reais interessante para desespero dos concorrentes internacionais do Brasil. Nós podemos, inclusive, esse ano chegar a aumentar a exportação em quase 10 milhões de toneladas. Já foi vendido o açúcar da safra 21-22 e açúcar da safra 22-23, já fixado também parte dessas duas safras vindouras pelas usinas brasileiras, né? O consumo de combustível ainda não retomou e provavelmente esse ano não volta a encostar no 100% em relação ao ano passado, então esse é o ponto negativo do setor, mas o etanol já está com preço pelo menos de empate, né? Nas usinas, já quando você coloca os impostos, graças à subida do preço do petróleo, já na casa de $40 outra vez o barril, enfim, ainda dá para ter um ano razoável para o setor de cana. Era para ser excelente, mas ainda dá para ser razoável.